Você concorda que nós somos seres pensantes? Quem é pensante, levanta a mão. Gente, quem é? Eu não acredito que não tenha ninguém que pensa aqui. Não, pastor, eu não penso, não. Tá com problema, pastor. Se não pensa, dá com defeito. E normalmente os nossos pensamentos divergem muito da vontade de Deus. Divergem e divergem bastante. Só que durante essa semana eu me deparei com um texto, eu já o conhecia, mas quando eu li esse texto numa postagem de Instagram, eu recebi aquilo como uma palavra de alerta de Deus. Porque geralmente os maiores pensamentos não são os maiores, mas a maioria dos pensamentos que nós temos a nosso próprio respeito são pensamentos negativos. São pensamentos complexados. Aqueles pensamentos que nunca nos trazem para cima. E são sempre pensamentos que nos empurram para baixo. E quando eu li esse texto nessa postagem, eu falei assim, caramba, realmente, eu sou literalmente aquilo que eu penso a meu respeito. Diz por aí uma corrente, não sei se é filosófica, se eu penso, logo eu existo. No que você pensa? Perceba que o pensamento, ele constrói. Se penso, logo existo. O pensamento define. O pensamento estabelece. O pensamento, ele conclui. E qual é o pensamento que está na sua cabeça nesse exato momento? Não precisa falar. É ir para casa, comer uma macarronada, um frango assado, feijoada, churrasco, ir para o restaurante, não sei, você que sabe. Se for, tu vai fazer, porque é o pensamento que você tem. Seu pensamento, ele se torna um resultado, porque você projetou, você idealizou, você construiu. Então você executa. Quantos concordam comigo que é assim que funciona? Só que em pouquíssimas passagens bíblicas você vai ver o homem tendo pensamentos a seu próprio respeito. Mas, em contrapartida, você vê em várias passagens bíblicas Deus tendo pensamentos em relação a mim e a você. Por exemplo, Isaías 55:8. Eu queria que você estivesse com caneta e papel para anotar, porque isso aqui vai ser uma aula hoje, eu não vou pregar, eu quero ensinar você. Isaías 55:8 diz que Deus sabe o pensamento, ou seja, que Deus tem pensamentos maiores do que os nossos. Isaías 55:8 diz que os pensamentos de Deus são mais altos do que os nossos pensamentos. Jeremias 29:11 você conhece de cor, que Deus tem pensamentos de paz. Então a gente percebe que na criação, Deus na eternidade pensando o que faria o homem, e façamos o homem fraco, ruim, cheio de defeito, problemático, miserável. Foi isso que Deus pensou na criação? O que Deus pensou na criação? Façamos o homem nossa imagem. Deus tinha um projeto para a gente.
E isso não mudou. Vou provar para vocês isso. Que o projeto bom de Deus, para mim e para sua vida, não mudou. Quantos creem nisso? Amém? Não mudou. E aí, a gente percebe que em todo tempo, Deus sempre teve, tem e terá pensamentos bons a nosso respeito. Você pode repetir comigo? Deus sempre teve, tem e terá pensamentos bons a meu respeito. Amém? Desde o princípio, Deus sempre teve bons pensamentos em relação aos homens. A maneira como Deus nos enxerga precisa muito mexer conosco, a ponto de buscarmos nele uma renovação para os nossos pensamentos. O problema está em saber como Deus nos enxerga. Você sabe como Deus te enxerga? Como Deus te olha? Você sabe? Por talvez não sabermos como Deus nos enxerga, nós traçamos a nossa própria meta, traçamos os nossos próprios planos, traçamos os nossos próprios caminhos, traçamos a nossa própria vida. Porque talvez desconhecemos como Deus nos enxerga. E esse texto de Provérbios que eu vou usar, em algumas versões, ou ele não está completo, ou na versão que eu conheço esse texto, ela está bem diferente da King James, da Bíblia Spurgeon, da Bíblia NVI, da Bíblia NTLH, está bem diferente. Porém, é o mesmo sentido. Só para você não ficar flutuando, o que o pastor está lendo, onde ele está falando. Sabe por quê? Porque Provérbios 23, do versículo 1 até o versículo 6, fala de alguém que convidou um outro alguém para uma refeição, para um banquete. Porém, no versículo 7, aquele que convidou tinha um pensamento. E aí quem escreveu Provérbios, Salomão, ele pôde contemplar o que pensava aquele cara que convidou o outro para o seu banquete. Eu convido você para almoçar na minha casa. É pequena, não sei se vai dar todo mundo. Mas eu digo para você que vai ter frango assado. Eu digo para você que vai ter churrasco. Eu digo para você que vai ter macarronada. Pastor, não mexe, tá dando fome. Mas chega lá, só tem arroz e ovo. Vamos entender isso aqui. Eu fui um pouco mesquinho com vocês, não foi? Prometi mundos e fundos e no final dei mais o fundo do que o mundo. Só que a maneira como Deus nos enxerga é justamente baseada naquilo que Ele pensa a nosso respeito e não baseada naquilo que a gente pensa de si mesmo. Nós cantamos um louvor aqui. Eu não vou cantar no final, não vou pedir para cantar, porque o final vai ser o coração. Que diz assim, ó: seus pensamentos me definem, és tudo para mim, és a minha. Então, os pensamentos de Deus nos definem e é a nossa realidade. Os nossos pensamentos são fraudosos, são enganosos, são mentirosos. Porque os nossos pensamentos sempre nos põem para baixo, é diferente dos pensamentos de Deus que nos põem para cima. Por isso eu coloquei mensagem em todos os grupos da igreja ontem, convidando para que estivessem todos aqui,
Não é para me aplaudir, nem para ouvir eu falar, mas para receber uma palavra que vem de Deus, que vai trazer uma renovação na mentalidade da igreja, para que a gente comece a enxergar como Deus nos enxerga. O meu pensamento é ir para a praia, é ir passear, é ir viajar, mas o pensamento de Deus é ganha rocinha para mim. Tem ou não tem diferença o meu pensamento e o pensamento de Deus? O meu pensamento é comprar uma casa, 5 quartos, sala, cozinha, banheiro e andar de carro zero, mas o pensamento de Deus é: se fortaleça na minha palavra, em oração, e ganha rocinha para mim. Porque não são os meus pensamentos que irão me definir, mas sim os pensamentos de Deus a meu respeito. Às vezes nós entendemos errado os versículos, às vezes. Pensamento de Deus é pensamento de paz e não pensamento de mal, para nos dar o fim que desejamos. Por isso é que eu digo, existe às vezes uma desconexão entre o nosso pensamento e o pensamento de Deus por nós. Às vezes a gente pode ter tudo isso, casa, carro, dinheiro, e não ter paz. Podemos ter tudo do bom e do melhor e não ter paz. Mas precisamos aprender a enxergar em nós o que Deus enxerga. Quem eu verdadeiramente sou. Eu ontem, quando estava construindo esse esboço, né? Eu conjecturei comigo, falei, tem 2 Célios, tem 2 vidas dentro de mim. Uma que gosta de algumas coisas e a outra que se permite ser tratada por Deus. Qual das duas às vezes prevalece? O meu pensamento a meu respeito é ser um cara bem sucedido. Está errado isso? Não. O meu pensamento a meu respeito é ser um cara cada vez melhor. Está errado isso? Isso são 2 pensamentos positivos. Mas aí vem aquela avalanche de pensamentos que não vai dar certo, não vai chegar, não vai acontecer, isso e aquilo, isso e aquilo. Veja quantas coisas às vezes a gente pensa que não é o melhor, nem para a gente e nem para Deus. Então eu quero fazer um exercício com você do seguinte: você pode parar aí 1 minuto, fechar os seus olhos, tente ter um pensamento positivo agora, um único pensamento positivo. Tem aí 1 minuto para você ter esse pensamento positivo. Pensa, constrói ele. Agora você guarda esse pensamento com você. Guarda esse pensamento com você. Porque nós precisamos alinhar o nosso pensamento com a vontade de Deus. Todo mundo aqui conhece Romanos 12, pelo menos os versículos 1 e 2. São os que mais normalmente são citados na igreja quando se fala de transformação de mente. São os mais citados. Eu de propósito não coloquei ele no slide, não coloquei. Porque senão acaba se tornando um jargão. Não se torna uma realidade absolvida por nós e posta em prática.
quem verdadeiramente eu sou. Olha o que Provérbios 23, o que eu disse, versículo 7, a parte A do texto, diz assim: porque, como imaginou na sua alma, assim, como é que você tem se enxergado? Quem você é para você mesmo? E ontem, eu confesso, a vontade de chorar era grande. Porque muitas das vezes, as igrejas, ou a igreja, não leva os seus membros, os filhos de Deus, a entenderem que sem Jesus, eles são um. Mas com Jesus, eles são outros. Outros. As igrejas não ensinam quem e como você deve ser, pensar, agir do encontro com Jesus. Ver como você se imagina, assim você é. Como eu disse, algumas versões, o pastor está com a versão dele do King James ali, está falando de um cara que é miserável, porque ele pensa de maneira miserável. E depois eu disse para vocês o contexto, né, do capítulo 23. E depois ele vira para o seu convidado e fala assim: não, come e bebe. Mas só que ele não está falando por sinceridade, porque ele é miserável. A mentalidade dele é de miserável. Por isso que nessa tradução aqui, Almeida Revista e Corrigida, e na outra versão Pão Vivo, né, diz, é mais ou menos assim: porque como imaginou na sua alma, assim é. Da maneira que eu me projeto na minha alma, da maneira que eu me projeto na minha forma de pensar, da maneira que eu me projeto com aquilo que vem sendo construído dentro do meu interior, assim eu vou ser. É a construção que eu faço a meu respeito. E isso é algo muito sério, porque às vezes nós estamos tão presos a essa construção da nossa alma, que nós não nos permitimos ser tratados pela mão de Deus. Nós não nos permitimos ser tratados pelo Espírito Santo. E às vezes tudo que a gente vive são coisas negativas que nós mesmos construímos a partir dos nossos pensamentos. Casamento não vai dar certo, filho não vai dar certo, marido não vai dar certo, emprego não vai dar certo, a minha igreja não vai dar certo, meu pastor está errado, minha liderança está errada. Não vejo nada positivo, não porque não esteja acontecendo, é porque a construção da minha alma, ela é exclusivamente negativa. E eu estou trazendo para a igreja hoje, nessa manhã, você que está em casa, ouça o que eu vou dizer. Você só vai passar a ter experiências com as boas coisas positivas de Deus quando você entender que você está em Cristo e que em Cristo nós já temos por parte dele as coisas boas de Deus. Eu não estou mais sozinho, eu estou em Cristo. E quando eu estou em Cristo, eu preciso aprender a adestrar a minha mente. Eu preciso aprender a ensinar a minha alma. Como pensar. Como se construir. Eu sei que isso não é fácil. Porque não é fácil para mim. Não vou dizer que para vocês tem que ser fácil. Está lá de dedo, amanhã vocês têm que ser melhores. Não. É uma construção. Foi por isso que eu fiz questão de colocar lá. Deus tem uma palavra de renovação para a gente. Olha para a nossa igreja.
Como isso aqui vai acontecer se pelo menos não passar pela nossa mente? Nós, pastores, vamos melhorar a igreja, porque o povo precisa do melhor, você precisa do melhor. Nós não estamos melhorando por capricho, nós não estamos melhorando por vaidade, estamos melhorando porque entendemos que Deus tem o melhor para nós, e vocês, como povo, filho de Deus, precisam o melhor de Deus. E como eu posso fazer essa associação, pastor? Amós 3:3 fala algo importante, não coloquei no slide. Poderão andar dois juntos, se não estiverem de comum acordo? Tem como? Agora vamos trazer isso para a ministração agora. Qual o pensamento que você tem da sua igreja? É o pensamento de Deus? Como é que você vai andar com Deus se o seu pensamento diverge do pensamento dele? Deus quer melhorar. E você pensa, tem precisa não. Tem necessidade não. Tá bom. O pastor está aqui, não me deixa mentir. Nós fomos num lugar aonde que aparentemente está tudo perfeito, tudo muito lindo. Mas o líder ainda falou que precisa melhorar muita coisa. Quando a pessoa que está em Cristo tem a consciência, a mentalidade de que tudo na vida se pode melhorar, ela constrói mentalidade positiva e olha para aquele que pode tornar todas as coisas impossíveis possíveis de transformação. Você está entendendo isso? Não será eu e não será você, ou seja, não serei eu e não será você que fará a mudança. Mas eu e você podemos ser o canal da mudança. A partir do momento em que a nossa mente se renova naquilo que é a vontade de Deus. A partir do momento que a nossa mente se renova naquilo que é a vontade de Deus, as coisas que são a vontade de Deus, elas começam a acontecer pelo nosso intermédio. Porque, assim como imaginou na sua alma, assim é. Esse provérbio aqui, o pastor fala ele aqui com frequência na igreja. Quantos lembram dele? Tá bem diferente, não tá? Porque é numa outra versão e eu coloquei de propósito. Às vezes nós confiamos muito em pessoas. Certo disso? Confiamos. Mas olha o que diz esse mesmo provérbio que o pastor costuma nos ensinar nessa versão. Ao meio da revista atualizada, revista e corrigida. Confia ao Senhor as tuas obras, e os teus pensamentos serão estabelecidos. Projeção diária. Projeção diária. Vai sair para trabalhar? Senhor, abençoa o meu trabalho. Senhor, toma na mão a condução, o meu táxi, meu Uber, meu ônibus, minha moto, a condução que tiver que me levar para o trabalho, o metrô, o trem, não importa. Eu quero chegar no meu trabalho, eu quero que o meu trabalho seja produtivo. Confia no Senhor as tuas obras e os teus pensamentos serão estabelecidos. Porque muitas das vezes o nosso trabalho é um inferno. Olha como a gente acorda. Nossa, meu Deus. Misericórdia. Mais um dia. Só Jesus. Não é assim? Aí chega lá, já vem o encarregado. Faz isso, faz aquilo, faz aquilo, faz aquilo outro. Mas peraí, nem cheguei. Mas tu já saiu de casa reclamando. Dizendo só Jesus. Segura agora a peteca. Teus pensamentos estão sendo estabelecidos. Teus pensamentos estão sendo estabelecidos.
por aquilo que você confiou. Precisamos, sim ou não, de uma renovação na mente. Precisamos, sim ou não, de uma reeducação na nossa alma. Senhor, obrigado pelo meu trabalho. Obrigado pelo meu estágio. Obrigado pela minha escola. Obrigado pela minha faculdade. Você pode estar vivendo uma luta no teu casamento, mas agradeça por ele. Você pode estar vivendo uma luta com seus filhos, mas agradeça por eles. Confia ao Senhor as tuas obras e os teus pensamentos serão estabelecidos. Você pode até estar vivendo uma luta na sua igreja, mas agradeça a igreja. Graças a Deus, está todo mundo feliz. Esteja satisfeito com a sua própria vida. Esteja feliz com a sua própria vida. Tem pessoas dentro das igrejas com desejo de suicídio, desejo de desistir da vida. Por quê? Está na igreja, está conectada no corpo de Cristo, mas não quer mais viver. Não quer tomar banho, não quer se relacionar, não quer conversar com ninguém. Mente. Você vai entender o porquê que eu estou falando isso. Mente. O que penso versus o que Deus pensa. Quem ganha essa guerra? Será que é o que Deus pensa mesmo? 99% sem medo de errar, o que ganha é o que a gente pensa. Sem medo de errar. Sem medo de errar. 99% quem ganha são os pensamentos nossos. Difícil é a gente reconhecer que em todo o nosso dia nós não somos dirigidos pelo Espírito de Deus, mas somos dirigidos pelo que nós pensamos. Uma igreja, ela vence e vence quando ela é dirigida pelo Espírito Santo de Deus. Eu não digo igreja física. Estou falando de você. Estou falando de mim. Quando é interessante até isso, a gente precisa trabalhar essa termologia, esse termo igreja, e a gente transfere para isso aqui. A igreja, a gente transfere para as paredes. A igreja não é as paredes, a igreja é você, cara. A igreja é você, irmã. A igreja sou eu. Então, quando eu falo que a igreja só vence, quando ela é dirigida pelo Espírito Santo, quando eu e você se deixar ser tratado por Ele. Não adianta, pastor, a igreja, pastor, tá assim, a igreja tá assado, porque eu e você tá assim, tá assado. Pastor, a igreja está suja, porque a minha mente está suja. Porque se a minha mente estivesse limpa, eu pegava a vassoura e varria. Pastor, a igreja está precisando de uma faxina, porque eu não quero fazer a faxina, senão eu metia a mão e faxinava. Porque a igreja sou eu. Pastor, meu casamento está ruim, por quê? Porque eu estou ruim. Eu estou ruim. Pastor, ora por mim, vou fazer uma prova. Estuda, vou orar nada. O anjo vai fazer a prova para você?
O anjo vai fazer a prova? Estuda, sai do Netflix, sai do WhatsApp, sai do Face, sai do Instagram, sai de tudo, estuda. É isso aqui, irmão. É isso aqui. Precisa ser renovada. E aí nós queremos depois culpar até o pastor que não orou direito. Pastor, o senhor não orou, deu tudo errado. Tirei 5. Eu tinha que ter tirado 8, 9, tirei 5, pastor, deu tudo errado. Pastor, ora por mim, meu encarregado está pegando no meu pé. Trabalha direito para tu ver se ele vai pegar no teu pé. Agradece pelo teu trabalho para ver se ele vai pegar no teu pé. Abençoa ele para ver se ele vai pegar no teu pé. Sai do expediente, desgraçado, encarregado, infeliz. Ralei mais do que todo mundo hoje. No outro dia você está ferrado. Vai trabalhar dobrado. Vai trabalhar dobrado. Vai trabalhar dobrado. Porque da maneira que você imagina, é. Você entende isso? Do jeito que você pensa, é. Lembra de Daniel 9, não lembro o versículo, que o anjo aparece para Daniel e fala assim, ó, quando você desejou orar, eu já saí com a resposta. Veja que o pensamento de Daniel em orar já tinha mexido com Deus e Deus já tinha enviado a resposta. Os 21 dias foi só um processo, aquilo que a gente chama de percalços da vida. As tribulações, as adversidades, os probleminhas, levou a Daniel a orar durante 21 dias. Mas quando se concluiu, se completou os 21 dias que o anjo entrega para ele a resposta, ele fala assim, ó, desde o dia que você pensou em orar, Deus já tinha dado a resposta. Entende isso? Que no dia em que a gente começa a pensar positivo, Deus ele já estabelece algo positivo na nossa vida. É assim que funciona. Mas se o seu pensamento for negativo, não espera coisa boa. Não espera. Até em relação à igreja. Sua vida financeira, sua vida profissional, sua vida relacional, sua vida afetiva, sua vida amorosa, enfim, toda a área da sua vida depende daquilo que você pensa. Toda a sua vida, na verdade, depende daquilo que você pensa. Quantas vezes a gente já não falou coisas do tipo pensamentos humanos? Quais são os pensamentos humanos? Me ajudem. Isso é muito comum, não é? Às vezes o irmão ou a irmã tem uma voz boa. Aí o pastor Robson fala assim, irmã, você quer fazer parte do ministério de louvor? Xiii, pastor, sai. Isso é muito difícil. Nem tentou. Ou então o pastor chama uma pessoa que já sabe que ela tem habilidade, sabe que ela tem talento, fala assim, irmão, você quer fazer parte desse ministério X? Pastor, dá pra mim não. Pô, nem tentou. Veja, que é automático. Pensamento humano. Mas por quê? Por que que nós somos assim? A culpa é de Deus? Não. A culpa não é de Deus. A culpa é nossa. Porque a gente não se conhece. A gente não se conhece. Agora, quando a gente conhece aquele que nos chamou, conhece a palavra dele liberada para nós, e tudo isso tem uma fusão aqui dentro, no nosso espírito,
a gente começa, pelo menos, pensar em alguma mudança. Quando a gente entende que aquele que nos chamou liberou uma palavra a nosso respeito, e isso tem uma fusão aqui dentro do nosso espírito, a gente tem por obrigação começar a pensar em alguma coisa positiva a nosso respeito e sair desse campo de naturalidade que a gente vive. A gente está no reino. O reino de Deus é espiritual, irmãos. O reino de Deus, ele renova, ele dá todas as coisas. O reino de Deus, ele muda, ele transforma, ele protege, ele permite, ele envia, ele dá. O reino de Deus é muito mais amplo do que está aqui dentro da igreja. Então a gente precisa sair desse campo humanista e começar a entender que nós não estamos inseridos em qualquer reino. Estamos inseridos num reino que faz nova todas as coisas, que transforma todas as coisas, que muda todas as coisas, que fortalece todas as coisas, que amplia todas as coisas, que torna aquilo que é escasso em abundante. Ou seja, estamos num reino que pode fazer o melhor. Enquanto eu e você vivermos esse pensamento humanista, nunca, eu disse nunca, iremos experimentar o melhor de Deus, a abundância de Deus. Ou a gente muda a nossa forma de pensar, ou a gente vai viver feito o Raj. Quantos conhecem o Raj? Aquela hiena. Ó dia, ó céu. Ó dia, ó céu, ó hora, ó não sei o que. E aí? Agora, pensamentos de Deus. Você pode dizer comigo pensamentos? É esse o pensamento que a igreja precisa ter. Eu disse que quem precisa ter esse pensamento? Cadê a igreja? Está aqui ou já foi embora? Inspiração para quem foi chamado. Você pode repetir comigo isso? Inspiração. Diga comigo. Eu fui chamado porque Deus viu em mim um potencial para um propósito. Deus não te chamou à toa. Ele viu em você um potencial para um propósito. Romanos 8, 28 e 30, ou seja, do 28 ao 30, diz assim: sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, que foram chamados de acordo com o seu propósito. Pois, isso eu acho lindo, o versículo 29. Esse versículo 29 eu queria que você lesse ele exaustivamente. Que você comesse ele, guardasse ele no teu espírito, que isso fosse uma regra de vida para você. Que olha só, pois aquele que de antemão conheceu quem? Deus, aquele que de antemão, antes da fundação do mundo, antes de eu e você vir ao mundo, ele já nos conhecia. Amém com isso? Também os predestinou para serem conforme a imagem. Tinha alguma coisa impossível para Jesus? Tinha alguma coisa difícil para Jesus? Se Deus, antes da fundação do mundo, de antemão, nos predestinou para que eu e você fôssemos conforme a Jesus, por que não começar a praticar isso aqui? Isso é verdade, está na Bíblia, isso é para mim, eu vou viver isso, eu quero isso. Senhor, se torna uma verdade na minha vida essa palavra. Senhor, está escrito, é a tua Bíblia. Jesus, apaguei o trem aqui. Por que não exercitar isso? É verdade ou não é isso aqui que está escrito? Eu estou inventando? A palavra. Gente, me dá a luz aqui, apagou o trem. Mas temos aqui: pois aquele que de antemão conheceu também os predestinou para serem conforme a imagem do seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Jesus é o primogênito.
entre muitos irmãos. Mas nós precisamos ser conforme Jesus foi. Porque Deus nos escolheu para isso. Deus nos chamou para isso. Aí sabe o que a gente pensa? Como a igreja do século XX. Eu sou imperfeito. Eu sei, cara. Deus também sabe. Mas a imperfeição, ela parte daquilo que eu e você pensamos a nosso próprio respeito. Porque quem vai fazer o milagre não é o caso de você ser ou não perfeito. O que vai fazer o milagre é o poder que essa palavra tem no nome daquele que morreu e ressuscitou. O 30. E aos que predestinou, também chamou. E aos que chamou, também justificou. E aos que justificou, também ficou. De Deus a seu respeito é que a gente já está perfeito. A gente só que não entende isso. Eu estou falando alguma besteira ou é a sua Bíblia que está escrito isso também? E aos que predestinou também chamou, aos que chamou, justificou. Deus justificou. Fala, Deus me justificou. Deus me justificou porque Ele me chamou. E Ele me chamou não foi em mim, Ele me chamou em Jesus. E se Ele me justificou, Ele me glorificou. Eu sei, irmão. Você tá, pastor, eu não sou glorificado, eu sei. A glória não é nossa, é dele. Mas, cara, em Jesus, nós temos uma participação nessa glória. Não é que nós temos a glória, é que em Jesus nós temos uma participação nessa glória. Porque tudo que a gente recebe é para a glória dele. E se vem dele, como eu disse no domingo passado, passa em nós e volta para ele. Então, inspiração para quem foi chamado. Eu preciso ser semelhante a Jesus. Jesus, ele dizia alguma coisa negativa? Jesus tinha pensamento negativo? Diga comigo, eu preciso pensar e falar igual a Jesus. Agora fala assim, Espírito Santo, me ensina. O poder sobre os maus pensamentos. Como é que eu posso ter poder sobre os maus pensamentos? Como? 2 Coríntios 10:5. O apóstolo Paulo, ele defendendo o seu ministério. A igreja de Corinto um pouco relutante. Aí, ele precisa chegar nesse versículo 5 e 6. Ele diz assim: destruímos argumentos e toda pretensão que se levanta contra o conhecimento. É necessário ser destruído tudo aquilo que tenta embarrear a verdade de Deus na tua vida. Diga que ele diz assim, ó, destruímos argumento e toda pretensão que se levanta não é contra Deus, é contra o conhecimento de Deus. E o conhecimento precisa passar necessariamente pelo campo do pensamento. Porque quando nós estamos estudando aquela matéria muito difícil, a gente fica repetindo ela exaustivamente até aquilo entrar. Não é assim? Matemática, por exemplo. Você não consegue fazer aquele cálculo ali, aquela fórmula é difícil, e você começa a pegar x que sobe, que desce, que entra, que sai, que vira 0, depois vira 1, depois vira 2, e você não entende bolufas de nada, mas você faz aquilo ali exaustivamente até aprender, e quando aprende você tira 10. Português é a mesma coisa, acentuação gráfica e tal, escrita, e vai pra cá, vai pra lá, a letra que entra, a letra que sai, porque tem letra de mais, tem letra de menos, quando você aprende você tira 10. Química, Jesus, misericórdia, é tanta letra com número que dá um nó na cabeça, mas tem gente que é craque e tira 10. Mas eu estou falando de algo que existe, um poder sobrenatural dentro de mim e dentro de você, que pode nos ensinar a também tirar 10. Destruindo o argumento de toda pretensão que se levanta contra o conhecimento de Deus, e levamos o quê? Cativo todo pensamento negativo para torná-los obediente a Cristo.
Você precisa pegar esse pensamento negativo e levar ele até Jesus e falar: Jesus, eu não quero, segura ele para mim. Até que esse pensamento maldoso se converta. Olha o versículo 6. Estaremos prontos para punir todo ato de desobediência, uma vez estando completa a obediência de vocês. Paulo está tratando com a igreja algo que a igreja precisava começar a aprender aqui. Existe um livro da Joyce Meyer, Mente, o campo de batalha. Gente, uma igreja que sofre por não aprender a pensar como Deus pensa, ela dificilmente vai entender que ela é uma igreja vencedora. Dificilmente ela vai entender que ela é uma igreja vencedora. Precisamos aprender a pensar como Deus pensa. Quantos querem isso? Amém? Conservando a mente nele em quem? Em Jesus. Isso aqui é conhecido, eu já coloquei porque isso aqui é importante a gente falar. Você já conhece Filipenses 4:8. Finalmente, irmãos, tudo que for verdadeiro, tudo que for nobre, tudo que for correto, tudo que for puro, tudo que for amável, tudo que for de boa fama, se houver algo de excelente e digno de louvor, pensem nessas coisas. Não é antagônico ou oposto ao pensamento humano? Não sei, não pode, não dá, não consigo, é difícil, mas olha o que diz. Pense em coisas que são positivas. Há muitos anos, os pastores são experientes, eles sabem disso, muitos pastores criticavam a igreja por elas desejarem ter um pensamento positivo. Quantos são dessa época? Não pode ter pensamento positivo, não era? Confessar a palavra não significa pensamento positivo só, mas é uma fé que te dá a certeza de que aquilo que você diz vai acontecer. Positivismo cristão. Não é simplesmente o jargão. Palavras positivas não funcionam. Você precisa fazer um monte de coisa. No final não dava nada certo. Mas Jesus disse: aquele que disser a esse monte, você conhece a história. Eu preciso crer que o que a palavra diz a meu respeito é verdade. Ponham em prática. Está dizendo para fazer o quê? Diga: eu vou pôr em prática essa história de pensar como Deus pensa. Não basta somente a gente ficar assim: não, eu tenho que pensar positivo, eu tenho que pensar positivo, eu tenho que pensar positivo, eu tenho que pensar positivo. Não basta a gente ficar remoendo isso. É necessário colocar em prática. Amanhã é que dia? Você já entendeu, né? Para onde você tem que ir? Para lá. É para lá mesmo que você tem que ir. Quando você apaga a luz que vai dormir, isso aí, começa a dar glória a Deus. Ponham em prática tudo que vocês aprenderam, receberam, ouviram e viram em mim. Olha como Paulo chama a responsabilidade para ele. Ele não fala que foi com Jesus que a igreja estava aprendendo. Aí ele diz: e o Deus, aí sim ele transfere para Deus. E o Deus de paz estará com... Se vocês aprenderem, receberem, ouvirem e porem em prática o que eu, Pastor Robson, Pastor Eberson, falamos aqui da parte de Deus, vocês vão ter paz pelo resto da vida. Quantos acreditam que é Deus que nos abastece com essas palavras? Quem sabe o meu trabalho, ele não me permite ter tempo. Eu penso no Evangelho quando eu estou trabalhando. Eu preparo a minha ministração enquanto eu estou trabalhando. Eu trabalho com 3 mulheres, graças a Deus pelas mulheres, mas olha...
Haja paciência. Quando elas começam a falar de família, de casa, de problema. Não, eu dou glória, irmão, mas tem... Isso, fala muito. Olha o conselho, ponham em prática tudo. Ele diz o quê? Tudo. Põe em prática tudo que a gente fala, gente. Tudo que vocês ouvem a gente falar, põe em prática. Tudo que vocês veem a gente fazer, põe em prática. É claro que a gente não vai roubar, matar, nem fazer mal a ninguém, mas põe em prática o que a gente faz. Aprendam com a gente. Venham com a gente. Não adianta a gente estar vindo para a esquerda e a igreja ir para a direita. Põe em prática as nossas pisadas, nossas pegadas. Põe em prática. Conservando a mente nele. Aí, e o Deus de paz estará com vocês. Homens carentes, Deus amoroso. Vamos dar uma trabalhada nesse negócio aqui rapidinho, para a gente encerrar. Apocalipse 3,17, essa aqui é a carta à igreja de Laodiceia. A igreja metida. Você conhece alguma igreja metida? Você, metido. Olha o que Deus se queixa da igreja. Olha o que Deus fala. Você diz, não era Deus que estava dizendo. Entendeu, pastor? Não era Deus que estava dizendo. A igreja dizia de si mesmo. Olha o que a igreja dizia. Estou rico. Adquiri riquezas. E não preciso de... E a gente cantou aqui que a gente precisa de quem? E a igreja estava dizendo que não precisava de nada. Tem gente que está na igreja pensando assim. Não preciso de nada. Estou bem. Isso é muito sério. Demonstra a carência da pessoa. Mas Deus é bom. Deus é bom. Não preciso de nada. Aí Deus diz, não reconhece, porém, que é miserável, digno de compaixão, pobre, cego e que está nu. Deus é tão bom que Ele dá conselho. Dou-lhe este conselho. Gente, peguem isso. Olha o conselho de Deus para a igreja que se achava. Compre de mim ouro refinado no fogo, e você se tornará... O que eu quero liberar para a igreja? O que eu entendi com isso aqui? Se eu quero uma vida boa, eu vou encontrar em quem? Em Deus. Aí Deus continua. Compre roupas brancas, Ele ainda dá a cor. E vista-se para cobrir a sua vergonhosa nudez. O que eu entendo com isso aqui? Se eu quero honra, quem vai me dar? Deus. Às vezes você está esperando honra de homem. Deus tem honra para te dar. Aí diz assim, compre colírio para ungir os seus olhos e poder enxergar. Estou vendo nada, pastor. Pastor, estou vendo nada. Tem nada acontecendo na minha vida, pastor. Não estou vendo nada. Deus está livrando, está abrindo porta, está dando provisão, mas não estou vendo nada. Aonde que a minha visão espiritual ela fica acurada? Em Deus. Veja que isso aqui, aí se você for lá o versículo 19 e tal, enfim, você vai ver que era uma igreja que já tinha expulsado Jesus do seu meio. Que o versículo 19, Jesus fala, estou à porta e bato. Mas a gente vê que Deus está querendo transformar a igreja. Deus não está condenando a igreja. Entenda isso, irmão. Deus não está condenando a igreja. Deus não está querendo lançar a igreja no inferno.
Deus está querendo que a igreja mude a sua maneira de pensar, para que ela comece a experimentar o melhor de Deus. Você diz, Deus está falando, você diz, é você que está dizendo, não sou eu, igreja. Vamos parar de dizer o que a gente pensa. Vamos parar de dizer o que a gente pensa. E sabe onde a gente peca? É porque não gosta de ouvir a verdade. Só Jesus é a verdade. Apóstolo Paulo escreve aos Romanos: todavia, seja Deus verdadeiro e o homem mentiroso. Mas Deus está nos dando um conselho. Para de dizer o que você está vendo e diga o que eu quero fazer. Diga tão somente o que eu quero fazer. Deus queria dar para aquela igreja ouro. Deus queria dar para aquela igreja roupas. Deus queria dar... Mudando. Deus queria dar para aquela igreja riquezas. Deus queria dar para aquela igreja honra. E Deus queria dar para aquela igreja uma visão espiritual. Deus quer dar riqueza para a gente. Deus quer nos dar honra. Deus quer nos dar visão espiritual. Você pode ficar de pé? Eu acredito que o Senhor, Ele tem trago pra gente um novo tempo. Eu aprendi com um amigo que ele dizia sempre uma frase. E eu quero compartilhar essa frase com vocês. Eu espero, ele dizia, eu espero que aqueles que estão cavando o poço comigo estejam comigo até o fim, para que possam beber da água desse poço. Eu peço a boca do Eberson e do pastor Robson emprestada para declarar isso sobre vocês. Se vocês estiverem com a gente cavando o poço até o final, que no dia que esse poço estiver dando água, vocês bebam dessa mesma água juntamente conosco. Prestem bem atenção. Nós somos apenas um porta-voz daquele que tem todo o poder. Se você quiser, Jesus, ele pode interferir em todos os pensamentos negativos que você tem diariamente. É como aquele leproso que se aproxima dele, se prostra e diz: Senhor, se tu quiseres, pode me tornar limpo. Se você disser assim: Jesus, se tu quiseres, tu pode mudar a minha mente. Jesus, se tu quiseres, tu pode renovar a minha forma de pensar. Jesus, se tu quiseres, tu pode renovar a minha mente agora. E Jesus vai dizer assim, ó: eu quero. Tenha a mente renovada. Eu quero. Tenha a mente transformada. Eu quero, eu quero, eu quero. Jesus quer nos dar uma mente igual a dele. Então você pode colocar a mão aí na sua cabeça. Faz o teu pedido. Eu não posso pedir por você. Você sabe qual é, ou quais são os pensamentos que te assolam. Você sabe quais são os pensamentos que te oprimem, deprimem. Você sabe quais são os pensamentos que negativam a sua existência. Você sabe quais são os pensamentos que você tem.
Você sabe. Assim como só eu sei os pensamentos que eu tenho. Mas que Deus venha fazer uma obra gloriosa na nossa mente, para que a nossa vida seja transformada pelo poder do nome de Jesus. Há de dentro de mim, meu Jesus, ter o teu coração, ser como tu és. Quero que tua mão toque em mim. Preciso te conhecer, saber mais de ti. Muda meu coração. Transforma meu coração. Arranca meu coração e me dá um coração igual ao teu. Muda, Senhor, muda meu coração. Transforma meu coração. Arranca meu coração e me dá um coração igual ao teu. Arde dentro de mim, meu Jesus, ter o teu coração, ser como tu és. Quero que tua mão toque em mim. Preciso te conhecer, saber mais de ti. Muda meu coração. Transforma meu coração. Arranca meu coração e me dá um coração igual ao teu. Muda, Senhor, muda meu coração. Muda, Pai, muda. Transforma meu coração. Oh, arranca, Senhor, arranca meu coração e me dá um coração igual ao teu. Muda, Pai, muda, Pai, muda meu coração. Renova os nossos pensamentos. Vem, Senhor, transforma meu coração. Arranca meu coração e me dá um coração igual ao teu. Querido, eu quero encorajar você a pegar aí o seu envelope, sua oferta, e a não se esquecer da campanha do quilo. Como nós sabemos, a nossa igreja abençoa centenas de famílias. E a sua colaboração, ela é muito importante. Uma coisa que eu quero ressaltar aqui, eu conversei com o pastor Everett. Só diminui para mim. Eu queria a sua atenção agora. Nós temos as nossas células, que não é a igreja, ela é a extensão da igreja. E nós estamos no ano do avanço, do crescer e do conquistar.
Você que, porventura, ainda não está inserido em alguma célula, dê mais um passo. Dê mais um passo. Você está em Deus, está na igreja, e eu quero encorajar você a estar na célula também, avançando, porque isso é avanço, isso é crescimento, isso são conquistas. Você vai ter novos amigos, vai poder desabafar, vai poder falar, vai se relacionar. Pastor, eu não gosto. Muda esse pensamento. Olha só, eu não gosto. Olha só, eu não gosto. Pastor, eu não concordo. Olha só, é só o não. O não vem na frente. Eu não. A Bíblia diz que em todas as promessas feitas por Deus em Jesus Cristo para nós, por meio dele, existe o sim. Jesus é sim. E quando é para ele, a gente diz assim, não. E por meio dele o amém. Jesus concorda com aquilo que Deus fez por nós. Jesus concorda. Por que a gente não pode concordar com a visão da igreja, que é de Jesus? Mente renovada, vida em avanço, crescimento e conquista. E como vocês estão vendo, isso vai melhorar. Eu já tive umas ideias aqui, pastor. A gente vai fazer isso aí mais para frente. Você é o responsável por isso. Nós somos os responsáveis por isso. Tudo que acontece de melhoria na igreja não foi ninguém que patrocinou. Foi você. Foi eu. Fomos nós. Porque nós estamos entendendo que isso não é para os pastores, é para a igreja. E a igreja está aqui ou já foi embora? Então é para você. Então assim, se Deus tocar no teu coração de você liberar uma oferta diferente daquilo que você está acostumado, entenda como algo de Deus para a tua vida. Você costuma dar um valor X e tal, aí Deus tocou no teu coração para você dar algo diferente. Ouça a voz do Espírito Santo, porque no final você vai ver o resultado. Então eu quero encorajar você a sair do seu lugar, depositar a sua oferta e dizer: tenha um ótimo domingo, crendo que Deus já tem feito grandes coisas e não vai parar. Muda meu coração. Deus tem feito grandes coisas e não vai parar. Transforma meu coração. Não esqueça, viva debaixo da graça. Logo mais, aquele culto profético de adoração. Senhor te abençoe, em nome de Jesus. Igual ao teu.